bom dia. Olá, bom dia. Sexta-feira, 24 de fevereiro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Microempresas. Você vai ver que muita gente está abrindo o próprio negócio. Esporte. O Brasil vai ter na Olimpíada uma dupla da canoagem. E ainda as notícias do mundo. O Jornal Visual começa agora. O único em rede nacional que você assiste em Libras. A criação de novas empresas teve um forte aumento no ano passado em todo o país. Muita gente que trabalhava na informalidade está aproveitando para abrir o próprio negócio, Jonathan. Cláudia, graças à lei que permite a criação de empresas sem sócios. Só em São Paulo, quase 1.000 pedidos foram protocolados na Junta Comercial do Estado. Doceira de mão cheia, Cecília trabalha por encomendas e dá cursos de confeitaria há 15 anos. Como milhões de brasileiros, trabalhava na informalidade. Mas em janeiro, decidiu abrir uma microempresa individual. Além de ser fácil para abrir, os impostos são pequenos. Carlos, marido dela, gostou da ideia e também virou empresário. Deixou o trabalho de representante comercial e agora produz formas de silicone para doces. Qualquer um que queira abrir uma pequena empresa, mas que não queira ter o ônus de impostos e contador no começo, o MEI é o melhor meio. Histórias como a desse casal vêm se repetindo por todo o país nos últimos anos. E aqui em São Paulo, de forma mais significativa. Em 2011, o Estado registrou um crescimento de 58% na abertura de novas microempresas individuais. Segundo a Junta Comercial Paulista, esse tipo de empresa passou de pouco mais de 150 mil em 2010 para 240 mil no ano passado. Crescimento de quase 60%. E a formalização deve crescer ainda mais em todo o país. Isso porque, desde janeiro, está em vigor a lei que permite a brasileiros abrir empresas sozinhos, sem precisar de sócio. É a chamada EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Só em São Paulo, quase 1.000 pedidos foram protocolados na Junta Comercial no mês passado. Que é aquele empreendedor que até 60 mil reais de faturamento ano poderá se constituir em pessoa jurídica com uma tributação simplificada. Ele pagaria por mês aí próximo de 50, 55 reais com todos os tributos inclusos. Então isso deu uma procura muito grande para a formalização. Cecília e Carlos estão animados e já pensam na expansão dos negócios. Eu sinto orgulho do que eu faço e tenho estou feliz com isso. Os 2 canhões encontrados na zona portuária do Rio podem ser os mais antigos do Brasil localizados em terra firme. Eles serviram para defender a cidade de invasões há mais de 400 anos. No meio das obras de revitalização da zona portuária do Rio, os arqueólogos do Museu Nacional acharam enterrados importantes resquícios da nossa história. Escavando os trapiches, onde no passado atracavam as embarcações, foram encontrados 2 canhões feitos de ferro e que podem ser os mais antigos do país. Foi absolutamente surpreendente, no fundo de um desses trapiches, nós encontrarmos canhões que são de 1700, né? E possivelmente de 1600. O maior pesa pouco mais de 1 tonelada. O menor, cerca de 800 quilos. A princípio, teriam sido fabricados na Inglaterra. Como se pode comprovar a idade dessas peças? Pelo método de fabricação usado, pelo desenho do objeto. É um desenho muito arcaico que já estava obsoleto na segunda metade do século XVII. As ruas junto ao Porto do Rio viraram sítios arqueológicos. Já foram retiradas diversas peças que ajudam a contar como era a época em que escravos eram trazidos da África, na metade do século XIX. A poucos metros de onde as armas estavam, foram encontradas 2 balas de canhão. A antiga munição foi guardada para não sumir. A descoberta dos canhões se tornou ainda mais surpreendente para os arqueólogos, já que não há registro histórico de que nessa região houvesse uma bateria de defesa para proteger a orla do rio. Como as 2 armas estavam juntas, isso mostraria a importância estratégica do local. Isso aqui é novidade, total e completa. Achar o canhão indica que tinha um forte que não está conhecido na documentação. A terra ajudou a proteger os canhões da ação do tempo. Mas agora, expostos ao ar e à água salgada que mina do solo, o processo de deteriorização se acelera. O IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é que vai decidir para onde as armas serão levadas. O Museu Naval
já demonstrou interesse. Agora é hora de você ficar por dentro das notícias do mundo. As comemorações de carnaval levaram milhões de foliões às ruas em todo o mundo. Em Colônia, na Alemanha, os desfiles com carros alegóricos tomaram as avenidas da cidade. O carnaval português de Torres Vedras aproveitou o período das festas para satirizar a crise econômica no país. Nos Estados Unidos, a população comemorou a terça-feira em Nova Orleans com máscaras e fantasias. O fundador do site de compartilhamento de arquivos Megaupload foi solto ao pagar fiança após um mês sob custódia. O alemão Kim.com agora se prepara para uma audiência de extradição nos Estados Unidos. .com havia sido preso em 20 de janeiro, acusado de pirataria na internet e lavagem de dinheiro. A União Europeia aprovou um novo pacote de ajuda financeira à Grécia. São 130 bilhões de euros que vão evitar o calote generalizado das dívidas gregas, além de manter o país na zona do euro, pelo menos por enquanto. Para receber o dinheiro, o governo grego terá que aprovar medidas de austeridade fiscal ainda mais rigorosas. Apesar do acordo, a agência de classificação de risco Fitch rebaixou a nota da Grécia, um sinal de que a situação do país ainda é cercada de desconfiança. Antena parabólica, aparelho de som, câmera de vigilância e alarme. Hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar. Antena parabólica, aparelho de som, câmera de vigilância e alarme. O Brasil vai ter na Olimpíada uma dupla da canoagem que sonha alto e treina duro para fazer bonito em Londres. A cerca de 5 horas de Salvador fica Ubatã, que em Guarani significa canoa forte. É de lá que veio o Erlon Souza. Ele trocou um pequeno clube na cidade pela Seleção Brasileira de Canoagem Olímpica. Tinha um clube pequeno lá que eu comecei a remar, mas era desativado. Então eu remava, não tinha material adequado, mas consegui vir para a seleção e tive uma adaptação melhor aos materiais. O responsável pela descoberta de Erlon é Pedro Sena, técnico da Seleção de Canoagem Olímpica. Pedro ensina a modalidade em um projeto em São Vicente, cidade localizada a 1 hora de São Paulo. Foi esse projeto que revelou Ronilson, que hoje faz dupla com Erlon. Foi uma emoção, né, sem precedentes, porque veio ele desde criança, foi crescendo aos poucos, né? Então é como se fosse uma história de... como se ele fosse meu filho, né? O filho cresceu, Pedro, e ganhou muita responsabilidade. Na última Olimpíada em Pequim, Erlon e Ronilson ainda nem treinavam juntos. A parceria começou em 2010. Em pouco tempo, eles conquistaram o ouro no Sul-Americano e a prata no Pan-Americano de Guadalajara. E agora vão representar o Brasil nas Olimpíadas de Londres, um feito inédito na modalidade. Além de ser um sonho, né, não só meu, como de todos os atletas do mundo todo, estar dentro de uma Olimpíada. E graças a Deus nós conseguimos essa classificatória e agora vamos estar trabalhando porque vamos realizar mais um sonho, que é a medalha olímpica, né? Para garantir a vaga na categoria C2, 1000 metros, eles deixaram para trás o Canadá, uma das potências na modalidade. E é assim, com muita sincronia, que eles querem tocar o barco. O companheirismo, né, a competência, a dedicação, que a união, principalmente, nós somos bem unidos. Corremos sempre atrás junto, um ajuda o outro. Acho que isso que faz a diferença. O Jornal Visual fica por aqui. Obrigada pela companhia. Assistam agora ao Repórter Brasil. Bom fim de semana.